Salve, povo de Deus! O Verbo Compartilhar, episódio de número 23. E eu já vou começar isso aqui pedindo imediatamente que você, por favor, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho e compartilha esse conteúdo para a gente alcançar o máximo de pessoas possível. O tema do episódio de hoje é circuncisão com precisão. Depois da vinheta. É isso aí, para dar continuidade à série começada ontem, no nosso ranking de versículos bíblicos mais procurados da internet, no 254º lugar nós temos o quarto versículo do 5º capítulo de Gálatas. A carta do apóstolo Paulo para os Gálatas tinha com certeza como intenção tornar aquela igreja a igreja mais top da galáxia. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, deixa eu abrir aqui e diz o seguinte: Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Qual era o contexto nesta passagem? Não nessa passagem, nessa carta, né? Porque essa carta ela tem um contexto bastante determinado, assim. Os judeus estiveram por séculos debaixo do jugo da lei. A lei mosaica, super rígida, cheia de rituais, restrições e punições severas. Esse foi o tempo que nós chamamos hoje de o tempo da lei. Com Jesus Cristo, um novo tempo foi iniciado. É o tempo que nós chamamos de o tempo da graça. Esse versículo que nós lemos, ele retrata ali a situação extremamente complicada que Paulo estava enfrentando pelo seguinte: os não-judeus que haviam se convertido ao cristianismo se depararam com os judeus que tentavam de alguma forma convencê-los de que era necessário ainda que eles observassem a lei mosaica para se tornarem de verdade filhos de Deus. Só que entre eles o mais complicado, que era a marca do judaísmo, era justamente a famosa circuncisão. Agora você consegue imaginar o alvoroço que isso causava na igreja? Eu não acredito só naquela religiosidade escancarada, planejada. Eu creio que muita gente também na ignorância, com a cabeça ainda engessada, dava ali o seu pitaco. Falava, não é possível que não precisa mais então circuncidar. Então você imagina, amigo, tem uma novidade para você. Vamos circuncidar? Hã? Senão não tem aliança com Deus. Oh. Você imagina, numa época em que não existia anestesia, pra você ter uma ideia, circuncisão, quando começou a ser feita, eram utilizadas pedras bem afiadas. Quão bem afiado será que uma pedra consegue ficar? Jesus! Olha a diferença, né? Quando eu falo desse abismo, né, a distância que existe entre a realidade que eles viviam naquele tempo e a que nós vivemos hoje em dia, a pessoa chega no Bola de Neve, por exemplo, a nossa igreja, né? Qual é a marca de quem frequenta o Bola de Neve? Qual que seria a marca? Ah, que tal colocar o adesivo no carro? Bola de Neve. Ó, a marca da aliança. Que pena que não existia adesivo naquele tempo. Quando eu era recém-convertido, eu uma vez estava batendo papo com um amigão meu, assim, das antigas, né? Ele não era convertido. E a gente conversando tal, ele trouxe, né, à mesa esse tema de falar assim, eu acho um absurdo esse negócio, porque ele vinha de família católica, que ele já tinha lido a Bíblia inteira, hein? Acho que já tinha lido até mais que uma vez. Então ele conhecia a história, pelo menos um pouco, né? Ele falou assim, cara, que absurdo é esse? Pra que serve alguém pegar e cortar a pelinha do ding-ling-ding? O que isso resolve, né? Eu fiquei meio assim, alguma razão deve ter, né? Eu não sei te explicar qual é. E existe uma simbologia muito legal até nessa história. Legal pros outros, né? Quem que quer essa simbologia em si, né? Olha só as coisas por trás, algumas, né? No sangue está a vida. Fazer uma coisa como essa é sacrifício. Então, toda essa movimentação, toda essa simbologia era como se o ser humano estivesse dizendo, eu estou consagrando o que há de mais especial na minha carne, que é o meio através do qual eu trago à existência seres que foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, e eu estou marcando esse membro com algo que me custou, doeu, sangrou, mas que me marcou pro resto da vida, porque não é que nem unha que vai nascer de novo. Cortou, já era, né? Vai ficar daquele jeito. Mas voltando aqui para a questão, Paulo estava respondendo a essa mentalidade com a seguinte retórica: você ter a marca no corpo não faz de você uma pessoa consagrada, né? Você se parecer, por exemplo, cristão, não faz de você um cristão. Você dizer que aceitou Jesus, por exemplo, não faz de você um cristão. O que faz de alguém um cristão é a pessoa conhecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Você tem que conhecer primeiro, porque se você não conhece, não tem como se obedecer, né?
Tendo conhecido, você buscar a todo custo se sujeitar a ela, fazer o que ela te orienta a fazer, viver em função dela, né? Colocar Deus em primeiro lugar, amar o teu próximo como a ti mesmo, toda aquela coisa que, na verdade, é ainda mais difícil do que honrar a lei. Na boa, ser cristão, olha o patamar, né? O nível, né, que Jesus Cristo colocou a coisa, só é possível de se viver em espírito. Não tem como nós vivermos o cristianismo de verdade se não houver uma dedicação espiritual, se não houver santificação, se não houver consagração. E é por isso que Paulo falou assim, olha, a circuncisão ela tem que acontecer no seu coração. É no coração que você tem que escolher cortar tudo que não vem de Deus. Eu corto e lanço fora e não deixo que entre mais. Esse é o desafio de todos, não de alguns, de absolutamente todos. Assim como os judeus antigamente ali, enquanto Jesus estava pela terra e ficavam debatendo com Jesus Cristo e reivindicando, né, falando, não, nós somos filhos de Abraão, somos filhos da promessa, nós somos o povo escolhido de Deus. O que Jesus responde para esse tipo de alegação? Ele fala, você acha que ser filho de Abraão é alguma coisa? Deus pode suscitar filhos para Abraão das pedras se ele quiser. Ele é Deus. Ou seja, isso não vai garantir nada para ninguém. Assim como se dizer cristão, ir à igreja, parecer cristão, colar o adesivo do Bola de Neve, andar com a Bíblia debaixo do braço, todas essas marcas, falar palavras de efeito do cristianismo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo estava combatendo não era uma coisa que aconteceu naquele tempo e não acontece hoje em dia. Era algo chamado religiosidade, hipocrisia. Se as nossas atitudes não forem congruentes com o que a palavra nos ensina, com o que a palavra nos orienta, com o que ela nos prescreve, do que adianta eu me dizer cristão? É uma baita de uma perda de tempo. A festa está rolando e você não está nem aproveitando a festa e nem está indo para o céu. Então, o que fica dessa mensagem é, mais do que nunca, tem se mostrado necessário de que nós tenhamos tanto a aparência de cristãos como um coração de cristão. Que é para que, em hipótese alguma, nós passemos despercebidos por onde a gente estiver, onde quer que a gente conviva. Porque se nós tivermos essa aparência compatível com o que está no nosso coração, nós nunca vamos passar despercebidos. E se disso tiver que vir perseguição, circuncidou o coração, perseguição começou. E para terminar, a circuncisão na carne, a pele não volta a crescer. Agora a circuncisão no coração é como unha. Se todo dia você não vai lá e corta a sua vaidade, se a gente não lutar por essa disciplina espiritual, esquece. Espero que essa palavra tenha tocado seu coração, ela toca profundamente o meu e eu busco a todo custo sempre confrontar a minha vida com essa mentalidade. Sempre consigo? Não. Bem difícil conseguir. Mas eu não vou parar de tentar, eu não vou parar de buscar a todo custo transformar o meu coração num lugar digno de receber o Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, mais uma vez eu te peço, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho e compartilha o nosso material para que Deus seja glorificado e pessoas sejam alcançadas através dessas mensagens. Amém? Fica na paz do Senhor, até mais.